Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, a sua casa e toda a sua família, no nome do Senhor Jesus, amém? Você pode apertar a mão do irmão que está ao seu lado e dizer para ele: boa noite, meu irmão. Que a graça e a paz do Senhor Jesus te encontre aqui nessa noite, que ela te abençoe e faça na sua vida coisas lindas, coisas grandes, em nome do Senhor Jesus, amém? Bora lá para a palavra? Lucas, capítulo de número 10. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo de número 10. Versículo Lucas 10, 25. Lucas, capítulo 10, verso de número 25. Podemos ler, irmãos? Deixa eu perguntar, tem alguém que não tem Bíblia? Deixa eu te dar uma Bíblia de presente. Tem alguém que não tem? Pastor, eu não tenho Bíblia. Deixa eu te dar uma de presente. Se você não possui uma Bíblia, só dá um tchauzinho, que o obreiro chega com a Bíblia até você. Todo mundo tem? Não fica com vergonha não, tá? Tem alguém que não tem? Todos têm? Tá bom. Lucas, capítulo 10, verso de número 25. Vamos lá para a palavra? Diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele disse: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: descia um certo homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de lado. E de igual modo também um levita, e chegando àquele lugar, vendo, passou de lado. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. Diga comigo assim: aplicando-lhes o que? Azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse: cuida dele, tudo quanto mais gastares, te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: vai e faze a mesma maneira, a mesma coisa. Pode se assentar no seu lugar, no nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, fale conosco nessa noite. Senhor, nós lhe pedimos, abre a porta da palavra aqui nessa noite, Senhor. Nós queremos e precisamos ouvir a tua voz. Espírito Santo, precisamos ser constrangidos, marcados, precisamos ser mudados pela presença do Senhor. Senhor, não sabemos como orar, não sabemos como pregar, mas o Senhor, Espírito de Deus, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tenha liberdade aqui nessa noite e faça em nós o teu querer e o teu efetuar. Nós queremos ouvi-lo e receber tudo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Irmãos, o Senhor Jesus está sentado e a Bíblia vai dizer que um homem o procura. Esse homem vem até Jesus e pergunta para Jesus assim: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele faz uma pergunta. E a Bíblia vai dizer que Jesus olha para aquele homem e diz assim, porque aquele homem não é qualquer homem, ele é um escriba, ele é um fariseu, ele é uma pessoa conhecedora, ele é um mestre, ele conhece a palavra, ele conhece a lei, ele quer experimentar Jesus, e ele pergunta: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e diz para ele assim: como está escrito? O que você entende quando você lê a palavra? O que você entende quando você lê a Bíblia? O que está escrito lá? Me diga. E ele diz assim: eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, mas eu também devo amar ao meu próximo como a quê? Como a mim mesmo. E Jesus disse para ele: muito bem, o que você disse está certo, faça isto e viverás. Faça isto e você vai herdar a vida eterna. Aí ele olhou para dentro dele e ele viu uma coisa, que amar a Deus é relativamente fácil. Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga para ele assim: amar a Deus é relativamente fácil. Por que, pastor, que amar a Deus é relativamente fácil? Porque Deus não está aqui de forma palpável, Deus não está aqui de forma física, Deus não está aqui em sentido literal, figurativo, tocável, matéria. Deus não está aqui, então, dizer para nós ou para qualquer pessoa que está aqui: eu amo a Deus, é muito fácil. Agora, quando é que eu mostro que eu amo a Deus? Quando eu consigo amar o próximo. Então, amar o próximo já é diferente, porque eu estou vendo, e fala com esse computador assim: agora te amar já não é tão fácil. Fala com esse computador, já não é? Tu me ama, coisa? Deus não vai descer aqui para dizer isso. Então qualquer um pode dizer para Deus o quê? Eu te amo. Mas quando é que eu demonstro que eu verdadeiramente amo a Deus? É quando eu amo o meu próximo, quando eu aplico na vida do meu próximo, que é palpável, tocável, matéria, que é alguém, que é algo. Quando eu amo o meu próximo da mesma maneira que eu consigo amar a mim mesmo. E aí já não é tão fácil. Quando esse homem olhou para ele e disse assim: peraí, amar a Deus eu falo para todo mundo que eu amo, mas amar o próximo, estou devendo, eu estou pecado, estou em pecado nessa área aí. Aí ele olhou para Jesus querendo justificar ele mesmo, porque ele sabia que ele não amava o próximo. Ele perguntou para Jesus assim: mestre, me diga aí, quem é o meu próximo? Porque é muito fácil amar o próximo que vive dentro da minha casa, é muito fácil amar minha próxima mulher, minha esposa, meu amor, é muito fácil amar o Bernardo, que é meu filho. Agora, amar quem não convive comigo, quem não pensa da maneira que eu penso, quem não fala da maneira que eu falo, quem não tem os meus costumes, e é aí que está a questão. Ele olhou para dentro dele e viu que o quê? Não dava, ele estava devendo. Aí ele disse: Jesus, me fala aí, quem é o meu próximo? E Jesus vai dar uma lição, Jesus vai dar uma aula, Jesus vai contar uma história, e é aqui que nós vamos aprender nessa noite um pouquinho sobre o Espírito Santo, sobre pessoas que precisam ser cheias do Espírito Santo, porque aquele homem era um conhecedor da palavra, aquele homem era um homem conhecedor da lei, mas isso não significa que você tenha o Espírito Santo ou carregue os frutos dele na sua vida, e nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Agora, antes, diga para o irmão casado assim: você tem que me amar. Diga para o irmão assim: eu te dou trabalho, mas você tem que o quê? Agora vem para o outro e fala para o irmão assim: você também tem que me amar. Aí que você não me conheça, você tem que me amar, porque a maneira como nós demonstramos que amamos a Deus é amando o próximo a quem Deus ama. A Bíblia vai dizer que Jesus contou uma história dizendo assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Esse homem está saindo de Jerusalém e indo para Jericó. A distância entre Jerusalém e Jericó a pé dava cerca de umas 8 horas de caminhada. Era longe, era uma caminhada longa. E Jerusalém estava na parte mais alta e Jericó na parte mais baixa. Jericó era um centro comercial nessa época de Jesus. Jericó era um centro de muitas festas, era uma cidade muito próspera, era uma cidade muito rica, tinha muita colheita, tinha muita água na cidade, e todas as pessoas que queriam algum tipo de diversão saíam
saíam de Jerusalém, ou saíam das suas regiões e desciam para Jericó. Então entenda uma coisa, aqui Jesus vai nos ensinar pelo menos 3 coisas. A Bíblia está dizendo que um homem saía de Jerusalém e descia para Jericó. Ele estava indo para onde? Para Jericó. Existe um perigo em você deixar a Jerusalém da sua vida. Existe um perigo quando você sai da Jerusalém, porque a Jerusalém ela representa o meu propósito e a Jericó representa o que eu quero. E nem sempre o que eu quero é o propósito de Deus para a minha vida. Nem sempre o que eu quero é aquilo que eu preciso. E há um perigo quando eu saio das minhas Jerusaléns e eu desço para Jericó da minha vida. Quantas pessoas estão no meio do caminho perdendo Jesus porque saíram de Jerusalém e estão caminhando para Jericó? É um perigo, meu irmão, é um perigo você perder a sua Jerusalém. Pastor, o que é a minha Jerusalém? A minha igreja é a minha Jerusalém, os meus locais de oração é a minha Jerusalém, os meus locais em que eu tenho comunhão com o meu próximo é a minha Jerusalém, os locais aonde eu encontro Deus são as Jerusaléns da minha vida e eu não posso perdê-las. Tudo que o inimigo mais quer fazer nos tempos atuais é tirar você da sua Jerusalém. Lembra de Jesus com os discípulos? Ele aparece para os discípulos 40 dias e diz para os discípulos assim: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque você não pode sair da Jerusalém se antes você não tiver o poder do Espírito Santo dentro da sua vida. Porque se você sair da Jerusalém sem a presença do Espírito Santo, você vai cair. Diga para esse irmão que está ao seu lado assim: você vai cair. Você vai o quê? Você vai cair. Esse homem saiu. Ele saiu sozinho. Ele saiu o que, gente? Sozinho. E o que aconteceu com ele? Ele caiu. Ele saiu de Jerusalém, saiu sozinho e acabou caindo. Quantas pessoas estão caminhando sozinhas? Quantas pessoas estão se isolando? Quantas pessoas estão achando que sozinhas vão vencer? E Deus não fez ninguém para andar sozinho. Eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo. Vira para a pessoa que está ao seu lado, pregue para ela, diga para ela: eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Jesus. Só que está cheio de gente querendo vencer sozinho, está cheio de gente querendo andar sozinho, está cheio de gente se isolando. Meu irmão, não se isole. O próprio Deus vai dizer em Gênesis 2,18 que não é bom que o homem viva só. Deus não fez ninguém para caminhar sozinho, solitário. A maneira como o inimigo ele te rouba e ele te afasta dos propósitos de Deus é te colocando solitário, é te colocando sozinho. Meu irmão, não existe vergonha em pedir ajuda, não existe vergonha em você confessar a um amigo, a alguém de sua autoconfiança, as suas mazelas. Não existe vergonha em você pedir ajuda a alguém que é a porta-boca de Deus para ajudar você. Entenda uma coisa: se você caminhar sozinho e achar que você vai vencer sozinho, você não vai vencer sozinho. Ninguém, nem Jesus andou sozinho. Ele escolheu 12 homens para andar com ele, e de 12 ele escolheu 3 que caminhavam lado a lado, que comiam, dormiam, que estavam com ele até nos momentos de oração. Então entenda uma coisa: sozinho você não vai chegar aonde você tem que chegar. Então não tenha vergonha e fala assim: eu preciso de ajuda, ore por mim, eu estou fraco, eu preciso da sua oração. Eu estava quinta-feira, há 10 dias atrás, há 11 dias, para ser bem preciso atrás, uma quinta-feira, eu estava orando, eu estava na clínica trabalhando, e eu cheguei de manhã na clínica, eram umas 8 horas da manhã, e eu me assentei, e aí eu peguei o meu celular. Quando eu peguei o meu celular, tinha uma mensagem, e era a mensagem de um homem me pedindo ajuda, falando: pastor, eu preciso de ajuda, está acontecendo isso na minha vida. E eu comecei a aconselhar ele, a conversar com ele, e de repente chegou uma outra mensagem, e era uma outra pessoa pedindo o quê? Ajuda. E eu falei: tá doido? Já começou o dia desse jeito. Aí quando foi em menos de 5 minutos, chegou uma terceira mensagem, e eu disse assim: peraí, as coisas não estão normais, está acontecendo alguma coisa. Eu curvei a minha cabeça e eu fui fazer uma oração. Quando eu levantei os meus olhos, tinha um demônio na minha frente. Eu vi um espírito maligno, um bicho feio na minha frente. Eu assustei. Sabe quando você assusta? Você está preparado para ver demônio? Acho que ninguém está preparado. Ninguém espera você abrir o olho e ver um bicho na sua frente. Eu
fiz assim, eu assustei, aí minha irmã olhou para mim e falou: o que foi? Aí eu olhei para ela e falei: não, nada não. Na mesma hora eu falei assim: está acontecendo alguma coisa, tem uma batalha espiritual acontecendo e nós precisamos orar. Aí eu comecei a mandar mensagem para alguns irmãos, que eu falei assim: vamos levantar um jejum, vamos fazer 10 dias de jejum, vamos fazer oração. Aí sábado era até a festa de aniversário, eu comecei a estragar tudo, né? Falei assim: bora para a igreja orar. E a mulher: para que você vai orar? Para que você vai marcando oração? Mas é porque eu tinha visto um bicho tão feio na minha frente. Eu falei: temos que o quê? Temos que orar. E a Kécia, a pastora Kécia virou assim: mas tem como fazer na sexta-feira? Não, falei: porque eu estou trabalhando. E a gente eu querendo orar. Falei: vamos orar, gente. Então vamos orar pelo menos 6 horas. Nós oramos sábado durante 6 horas, porque tem horas na vida que você vai precisar da oração do outro. Tem horas na vida que você vai precisar da ajuda do outro, porque ninguém foi feito para andar sozinho. Vira para a pessoa que está ao seu lado, diga para ele: estou aqui para te ajudar na sua caminhada. Diga para ele: você não foi feito para caminhar solitário, para andar sozinho. Qual é o problema desse homem? Ele sai de Jerusalém. A primeira coisa que ele faz, ele sai de Jerusalém. Segunda coisa, saiu o quê? Sozinho. E número 3, ele caiu. E aí está o problema, porque tem muita gente que cai, e não há problemas em cair. A Bíblia diz: caia o homem 1000 vezes, e 1000 vezes o Senhor o levantará. O justo cai e o Senhor o levantará. O problema é aonde o justo cai, o problema é aonde você cai. Esse homem caiu, mas ele não caiu em Jerusalém, ele caiu no meio do caminho. E quantas pessoas caem no meio do caminho e ficam no meio do caminho? Porque Deus não tem compromisso aonde? No meio do caminho. Ele tem compromisso com quem está no propósito da Jerusalém. Por isso que ele chamou os discípulos e disse: ficai em Jerusalém. Só que tem gente que ele quer sair, e ele quer sair, ele diz: não, eu estou precisando de sair. E ele sai sozinho, e ele vai caminhando, e se afastando de Jerusalém, e se afastando de Jerusalém, e se afastando de Jerusalém. Quando ele menos percebe, ele está no chão. Quando ele menos percebe, ele está caído. E aí ele diz assim: o que eu faço? Ele já não tem mais forças, ele já não consegue mais orar, ele já não consegue mais jejuar, ele já não consegue mais voltar para a posição que ele estava em Jerusalém, porque um inimigo apareceu, e o inimigo não quer só o que ele tem, porque o inimigo poderia ter roubado ele e dito para ele assim: bora, continua o seu caminho. Mas não, o inimigo, além de roubar o que ele tem, o inimigo pegou ele e começou a bater, porque o inimigo quer tirar a vida, o inimigo não quer que você viva, o inimigo não está nem tanto preocupado com o que você tem, mas ele está preocupado com aquilo que você é. Ele podia só ter roubado o homem, Mateus, ele estava armado, o inimigo, e disse para ele: me passa o que você tem pronto. Não, mas além de roubar, o inimigo bateu, o inimigo deixou aquele homem meio morto, ele está quase morto no meio do caminho. Por quê? Porque ele saiu de Jerusalém e ele está andando sozinho. Deus não nos chamou para sair e nem para andar sozinho. Por isso que nós precisamos uns dos outros. É por isso que eu oro para que a nossa igreja seja uma igreja de defeitos, sim, porque aqui ninguém é perfeito, mas de pessoas que ajudam umas às outras. Eu não sou seu inimigo, eu não sou Satanás para te acusar. Vira para o irmão que está falando: não, Senhor, já tem um diabo para me acusar, não preciso de mais. Eu não preciso de mais ninguém para apontar o dedo para mim e dizer o que eu sou, o que eu presto, eu não presto. Eu não preciso, o diabo já é o meu inimigo que me acusa diante de Deus de dia e de noite, diz Apocalipse, o acusador dos nossos irmãos, que o acusa de dia e de noite. Então o diabo já está lá diante de Deus me acusando de dia e de noite. Eu não quero ser diabo na sua vida, eu quero ser um irmão que te dá as mãos e diz: vamos caminhar junto, meu irmão, vamos chegar onde nós temos que chegar, vamos chegar na Jerusalém celestial, não vamos largar Jerusalém, mas vamos caminhar para Jerusalém, porque esse é o propósito de Deus. Quem me entende, diga graças a Deus. Nessa primeira parte da mensagem eu quero te ensinar: número 1, não saia de Jerusalém. Número 2, não ande sozinho. Jesus disse assim: é melhor serem 2 do que ser 1, porque se um cair, o outro levanta. Ninguém aqui foi feito para andar sozinho. Tenha amigos, tenha pessoas de oração, tenha pessoas que você converse, que você confesse, que você fale das suas mazelas, porque assim você vai conseguir vencer todas elas. Mas quando você caminha sozinho e as camufla, você se torna presa fácil para os inimigos que ceifam a nossa vida. A Bíblia vai dizer que o homem caiu. O homem o quê? Caiu. E de repente vem um sacerdote
De repente passa um sacerdote e o sacerdote olha para aquele homem. Quem é o sacerdote? O sacerdote é a religião, o sacerdote é a religiosidade, o sacerdote representa aquele que conhece a palavra de Deus, o sacerdote é aquele que prega. O sacerdote olhou e viu o homem caído no meio do caminho, mas o sacerdote não conseguiu fazer nada. O sacerdote olhou, falou: não tem nada a ver com isso, e passou de largo. E aqui eu ensino mais uma lição para você: não espere a ajuda da religião, porque a religião não muda a vida de ninguém. Deus não está atrás de homens e mulheres religiosos. Se você está aqui por causa de uma religião, você veio ao lugar errado, porque eu não vim pregar para você uma religião, eu vim pregar para você um Cristo que morreu numa cruz. Ele morreu na sexta-feira da paixão, desceu às profundezas do inferno, ficou morto 3 dias, mas no domingo de Páscoa ele ressuscitou, está à direita do meu Pai, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A religião não vai mudar a sua vida em nada. Deixa de ser religioso. A religião traz dissensão, a religião traz contenda, a religião, Deus não é espírita, Deus não é católico, Deus não é evangélico, Deus não é umbandista, Deus não é livre pensador. Ele é eterno, Ele é alfa, Ele é ômega, Ele é poderoso, Ele é soberano. Ele disse para Moisés assim: eu sou o que sou. Deus não está preso a uma religião. A religião não pode mudar a sua vida em nada. Nós não estamos aqui por causa de novo tempo, nós estamos aqui por causa de Cristo. Nós não estamos aqui por causa de uma placa de igreja, nós estamos aqui porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O sacerdote não fez nada, o sacerdote não fez, porque a gente fica esperando a religião. Tem gente que ele é religioso, a religião coloca coisas dentro de nós que não é Cristo que colocou dentro de nós. A religião diz para você assim: não, você não pode vestir esse tipo de roupa, porque esse tipo de roupa não é permitido na nossa religião. Irmãos, tem um dia que um rapaz falou comigo assim: não, eu não uso Nike não, porque a Nike é do diabo. Eu falei com ele assim: quem comprou foi eu, quem pôs no pé foi eu, quem vai pisar na Nike sou eu, é meu e pronto, acabou. Tem disso não, irmão. Tem gente que fala assim: não, não como isso aí não, porque isso aí é consagrado a Fala, mas não deixa de ser religioso. Não, pega na mão do irmão e fala com ele assim: deixa de ser religioso. Não, que a irmã não pode cortar o cabelo, não pode pôr um brinco, não pode passar um batom. Fala com esse irmão: religiosidade, isso não pode haver dentro de nós. Tudo tem que ser com ordem e decência, sim. Se a roupa está tampando, está cumprindo o papel dela, não é vulgar, não é escandalosa, meu irmão, tudo bem, bora, pode usar qualquer marca, mas passou a marca é consagrada. Vivemos nesse mundo, meu irmão. Enquanto estamos nesse mundo, somos subjugados a ele. Precisamos comer, vestir, andar, trabalhar, precisamos viver. Quem precisa, diga glória a Deus. Só que a religião começa a colocar coisas em nós. A religião, eu lembro quando eu era criança, eu tinha uns primos que eles não tinham em casa uma televisão. Eles não podiam ter porque a religião não, e era a mesma da minha, só que a igreja deles não permitia. Aí eles adoravam ir para minha casa para ver televisão. Me pergunte se isso fez deles mais crentes ou menos crentes, se isso fez deles mais de Deus ou menos de Deus. Tem uns que nem mais estão na presença de Deus, porque a religião não muda, religião não transforma, religião é chata, irmãos. A religião não pode fazer por você aquilo que Cristo tem poder de fazer. Então eu não vim aqui pregar para você uma religião, eu não vim pregar para você que você tem que aceitar o pastor Jéssico, até porque o pastor Jéssico não fez nada por você. Eu sou só a pessoa que vê a boca de Deus para a sua vida, que quero te ensinar o caminho, a verdade, a vida, que quero te ensinar sobre Cristo, e um dia juntos nós entrarmos no céu. Mas dizer que eu posso mudar a sua vida, meu irmão, eu sou tão dependente de Deus quanto você. Entenda uma coisa: aquilo que eu sou, o meu ministério, o meu chamado, o meu pastoreio não me faz mais importante ou menos importante que você. Na verdade, isso me faz o quê? Mais trabalho, isso me faz mais responsável, mais responsabilidade. Mas isso não muda a minha vida em questão de que você é tão amado quanto eu sou tão amado por Deus. Entenda isso. A religião podia ter parado para ajudar. Jesus está ensinando para um religioso. Na verdade, essa conversa só está acontecendo por causa da religião, porque a religião foi perguntar para Jesus assim: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Porque a religião não leva ninguém para o céu.
Quem leva é Jesus. Fala para o irmão, você já aceitou Jesus? Já entregou sua vida para Ele? Já declarou, eu sou dele, Ele é meu, eu te recebo e te aceito como meu único e suficiente Salvador. Quem fez isso? Diga glória a Deus. Estamos juntos caminhando para o céu então. Mas independente, irmão, senta numa religião, senta numa roda de religião, dá briga, dá contenda, é ou não é? Senta numa roda de religião lá na sua casa. Um fala de uma coisa, outro fala de outra, outro fala disso, fala daquilo. Quando eu sento em rodas de religião lá na minha família, quando eu sento em rodas de religião perto do meu sogro, eu falo, você está tudo certo, quando acabou. Eu vou ficar discutindo, isso não muda a vida deles em nada, não muda a minha vida em nada. O segredo é Cristo, porque Ele, eu repito e digo mais uma vez, para Ele são todas as coisas. A religião representa o chamado, mas isso não muda, isso não me faz mais importante. Era um sacerdote, era o quê? Era um sacerdote, mas isso não fazia dele mais ou menos importante que aquele homem que estava caindo. A Bíblia vai dizer que a segunda coisa que passou foi um levita. A segunda coisa que passou foi quem? Um levita. Quem são os levitas? Os levitas são aqueles que têm o dom. Eu falei de você de manhã, Mateus. Eu falei assim, o Mateus ele é levita. Ele tem um dom, pastora Cassie tem um dom, Marícios que cantam, tem um dom. Eu não sou levita, eu sou levita mesmo, mas o resto eu não sou, eu sou pastor. Ah, pastor, mas você canta de manhã, eu estava fazendo louvor aqui. Sabe aquela coisa que a necessidade te faz uma pessoa que você... Eu fui pastorear cristiano e na época lá, os irmãos estão ali de Cristiano e Abilim, lá não tinha quem tocasse, quem cantasse, então eu fui com a mão na massa, aprendi o dó, ré, mi, fá, o sol, o lá e o si, bora cantar. Então vamos fazer o que tem que fazer. Então eu aprendi, mas se você perguntar assim, pastor, o senhor sabe tocar? Não sei. Fala para o nosso pastor, não sabe tocar violão. Eu arranho, eu entro no meu quarto, gosto de pegar meu violão e eu toco o violão no tom e eu no jegue e bora cantar para Jesus, e assim a gente vai. Mas entenda uma coisa, louvor é dom, levita é dom. É o quê? É dom. Fala com esse menino assim, eu chego aqui nele de última hora e falo assim, vou cantar aquela música assim, nem sei o nome da música, eu só canto um pedacinho para ele, dá pastor. E ele, não sei como que ele faz, mas ele acha o dom na música e de repente nós estamos cantando, porque ele tem o quê? O dom, ele tem um dom. A pastora Cassie, às vezes eu entro numa música e ela olha para mim assim, você entrou todo errado, passando na música, porque é dom, eu não tenho esse dom, mas ela tem. Então, levita fala de dom, só que dom não leva ninguém para o céu. Uau! Dom leva alguém para o céu? Está cheio de gente que um dia que cura, que ora, que fala em línguas e vai queimar no fogo do inferno. Porque dons não levam ninguém para o céu. O levita passou perto do homem lá e o levita cantava, tinha o dom, mas o dom dele não foi suficiente para levantar aquele homem caído no chão. O dom que ele tinha não foi suficiente para tratar aquele homem. O dom que ele tinha não foi suficiente para curar, para levantar, para mudar a vida daquele homem. Ele passou de largo e disse, não é para mim também não. Só que a Bíblia vai dizer que vem um homem. Quem é esse homem? Ele não tem ministério, esse homem não tem dom, esse homem não tem nenhum tipo de habilidade. A Bíblia só cita que ele era um homem, mas ele carrega dentro dele algumas coisas. E a primeira coisa que esse homem tem, ele tem o Espírito Santo com ele. O que o levita não tinha, o que o sacerdote não tinha. Uau, eles têm dons, mas o Espírito não está movimentando, não está manifestado neles. Mas aquele homem tem azeite, ele tem o quê? Aquele homem, a Bíblia chama ele de samaritano. O bom é nós que chamamos, porque a Bíblia não cita que ele é bom, a Bíblia só o chama de quê? De certo samaritano. E é tão detalhista Jesus nas suas palavras, que ele vai usar um samaritano, porque os samaritanos eram inimigos, os samaritanos eram os rejeitados, os samaritanos eram os menores, os samaritanos não eram os bem-quistos, mas aquele homem, ele tem uma coisa dentro dele, ele tem o Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo, tem algo que o Espírito Santo gera dentro dele, e o Espírito Santo não só gera dons, o Espírito Santo, antes de gerar dons, ele quer gerar frutos na sua vida. Diga para o irmão que está falando assim, antes do dom, tem o fruto. Mas qual é o nosso problema? É que a gente quer o quê? A gente quer o dom. A gente quer o quê? Eu quero falar em línguas. Eu quero falar e interpretar as línguas. Eu quero profecia. Eu quero o dom da profecia. Eu quero a revelação. Eu quero a palavra de
Espírito Santo, ele esquece de qualquer coisa que ele ia fazer e ele se agacha e ele começa a tratar aquele homem que está caído, porque ele tem um fruto dentro dele e o primeiro fruto é amor. Deus vai te encher de amor, o Espírito Santo vai colocar amor em você. Pega na mão do irmão que está ao seu lado e diga para ele assim: o fruto do Espírito é o amor. Põe para mim, Wesley, Gálatas 5:22. A Bíblia vai dizer assim, Jesus disse assim: pelos frutos conhecereis o quê? A árvore. Espera aí, Jesus não disse pelos dons. Uau! Jesus não disse pelos. Jesus disse que eu não vou conhecer alguém porque ele profetiza. Jesus não disse que eu vou conhecer alguém porque ele cura. Eu não vou conhecer alguém porque ele fala em línguas, porque ele tem palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Mas Jesus vai dizer assim: pelos frutos. E quando a Bíblia fala de frutos, a Bíblia não está falando daquilo que você tem, por exemplo. Não, você não vai me conhecer pelo meu carro. É porque eu tenho um carro que... porque o pastor tem um bom carro, que ele é de Deus. De maneira nenhuma, está cheio de gente com um bom carro e não presta. Está cheio de gente com dinheiro no bolso, mas não presta. Está cheio de gente com um bom trabalho, mas não presta. Por quê? Porque não é esse tipo de fruto que a Bíblia está falando. Quando Jesus está dizendo assim: pela árvore, pelos frutos conhecereis a árvore, ele está falando dos frutos do Espírito dentro dela. Você vai conhecer uma pessoa quando você olha para ela e vê os frutos do Espírito Santo em evidência na vida daquela pessoa. E o primeiro fruto é amor. Diga assim: amor. Deus vai te encher de amor. Põe a mão no seu coração e diga assim: meu Deus, me dê amor. Por que eu preciso de amor, pastor? Porque disse o apóstolo Paulo que o amor tudo suporta, o amor tudo supera, o amor tudo crê, o amor não acaba, o amor é para sempre. Parece que ele estava falando em Coríntios 13 só do amor de um homem para uma mulher. Nada disso. Ele estava falando que o fruto do amor, o amor é poderoso. A Bíblia diz que o amor de Deus foi tão poderoso que foi suficiente para salvar toda a humanidade. Foi suficiente para me amar, para te salvar, para me salvar, porque o amor de Deus abrangeu o mundo inteiro. Amor, quem não ama não conhece a Deus, disse João, porque Deus é amor. Se você não tem amor dentro de você, você não tem o fruto do Espírito e você corre o risco de não entrar nos céus, porque está te faltando uma coisa chamada de quê? Amor. O amor vai te fazer suportar. O amor vai te fazer continuar. O amor vai te fazer... Irmãos, eu já fui muito ferido. Eu já fui muito machucado pelo reino de Deus, pela casa de Deus, pelas pessoas do reino de Deus. Mas isso não me tirou da posição que eu estou por causa de uma coisa. Porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. E eu aprendi a amar as pessoas. Eu sei que eu fui traído. Eu sei que eu já fui mal falado. Eu sei que eu já fui malquisto. Eu sei que eu ainda vou ser mais traído, mal falado e malquisto por muitas pessoas. Mas eu aprendi a amar a Deus. Eu aprendi a amar você. Então, independente de qualquer situação, você vai viver no mesmo lugar, orando. Nós falávamos isso hoje, eu e a Mayara conversando. Ela disse para mim assim: nós estávamos conversando sobre algumas pessoas que viveram uma vida diante de Deus, mas de repente perderam Jesus. Aí ela falou assim: isso porque essas pessoas não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, amor. Porque se elas tivessem um encontro verdadeiro com Jesus, elas não conseguiam. Olha o tanto de coisa que a gente já passou, que você já viveu, e você está na mesma posição. E é uma verdade. Eu vim no carro pensando, ela me falando isso, eu vim para a igreja. E o que me faz permanecer nisso? É o amor que eu tenho para um Deus. Porque, irmãos, lidar com pessoas é a mesma coisa. Eu já fui ferido. Pessoas amam a gente, depois viram as costas para a gente. Eu já fui pastor de pessoas que me disseram assim: eu estou contigo até o fim. E o fim chegou. E o fim o quê? O fim chegou porque eu não vejo mais as pessoas. Eu não vejo mais elas. E aí eu fico assim: meu Deus, mas cadê? O fim foi muito rápido. O fim chegou muito rápido nessa situação. Mas por que isso não para, pastor? É amor. Isso é o quê? Isso me faz acordar todos os dias. E tá aqui. O Richard me ligou hoje e falou: pastor, vamos amanhã em Belo Horizonte visitar um amigo meu que está doente. Eu falei: bora. Aí falei com a Mayara assim: estou indo para BH com o Richard, eu vou o segundo ou terça. Nós vamos lá em BH orar com um amigo dele. Por quê? O que nos move? O que eu ganho com isso? Nada. Isso é o quê? Amor.
Aí tem dias que o pastor Kelvin me ligou, falou comigo assim, dia 2 vai comigo em Barroso. Eu falei com ele, bora, tô indo com você para Barroso. Mayara, mas ele tá aí, você tem que ficar aqui em casa, tá doido, você não para. Mas o que move a gente? É o quê? É o amor. Às vezes eu deixo de amar um pouco minha casa e estou lá na obra de Deus, me entregando para a obra de Deus, me entregando para o reino de Deus. O que é isso? Amor. O fruto do Espírito é amor. Segundo fruto que o Espírito Santo gera dentro de nós, alegria. Essa alegria não significa que eu não tenho problemas, mas eu sou alegre. Fala pessoal assim, tem conta, mas eu dou risada. Eu tenho problema amanhã. Quem tem problema para resolver amanhã, diga amém. Eu tenho um monte para resolver amanhã, eu tenho um monte de coisa para resolver amanhã, mas o que? Eu estou feliz, irmãos. Eu estou feliz não é porque eu não tenho ausência de problemas, que eles estão aqui, mas ela na minha vida não é condicionada, a minha alegria não é condicionada a ter alguma coisa, a ter alguém. Tem gente que se ele tem alguém, ele é alegre. Se ele não tem ninguém, perdeu a alegria dele. Se ele tem trabalho, ele é alegre. Se ele não tem trabalho, você sai de perder, ele fica ignorante da coisa, você está na sombra. Então, irmãos, a alegria, o fruto do Espírito é a alegria. E a alegria, ela é incondicional. Ela é uma alegria que está dentro de nós. A gente ri e tem problema. A gente ri e está doente. A gente ri porque tem gente que fala assim, eu sou crente, não pode ficar doente. Não, então não morre. Só não tem doença quem está morto. A gente está suscetível a tudo. Não entenda, isso é religiosidade. Tem gente que diz assim, é o que eu estou falando, né? Tem gente que fala, não pode ir no psicólogo não, porque o psicólogo é Jesus. Fala para o irmão, não, pode ir no psicólogo sim, irmão. Pode fazer terapia sim, pode ir para academia sim, pode orar, pode buscar. Entenda isso, meu irmão. São coisas que a religião coloca dentro de nós. Eu não posso ter minha esposa é psicóloga. Ela não faz atendimento ainda não. Ela está trabalhando no setor, mas que a gente precisa, tem que cuidar sim, irmãos. Eu não posso ficar doente, eu vou no médico não, porque Jesus é o meu médico. Fala para esse irmão religioso, fala para o irmão, deixa de ser religioso. Tem sim, vai se cuidar, fala para o irmão assim, vai se cuidar, vai fazer um exercício. Isso, a religião vai colocando essas coisas dentro da gente. Então a alegria, ela não é condicionada, deixa eu ver se não termino. O fruto do Espírito é amor, alegria. O terceiro, paz, diga assim, paz. Irmãos, a falta de paz, ela traz tanto problema na vida da gente. Tente resolver um problema sem paz, você vai ter outro problema. Tente resolver um problema sem você ter paz, você não dorme, não come e ainda arruma outros problemas para a sua vida. A paz que o Espírito Santo gera dentro de nós é a paz de que gera dentro de nós uma certeza de que vai ficar tudo bem. Vira para o irmão que está ao seu lado e diga para ele assim, Deus trouxe você aqui hoje para dizer para você, vai ficar tudo bem. Vira para o irmão e fala para o irmão assim, respira, irmão. Fala para o irmão, vai dormir. Ele não, pastor, não estou comendo, eu não estou dormindo, eu estou desesperado. E o desespero vai resolver o problema? O desespero vai trazer solução? Então fala para esse irmão, seja cheio de paz nessa noite. Põe a mão na sua cabeça e diga, Deus me dá paz. A paz que excede a todo entendimento, que guarda os nossos corações, os nossos pensamentos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Espírito Santo te dê a mais plena paz nessa noite. Você vai sair daqui em paz, tranquilo. Você vai chegar no seu local de trabalho amanhã e a paz vai chegar com você. A paz do Senhor vai te acompanhar aonde quer que você for. Aleluia. O apóstolo São Paulo, onde ele chegava, ele dizia, graça e paz. Por isso que nós cumprimentamos uns com os outros com o quê? Com a paz. Fala, irmão, sem paz, irmão. Não, pega na mão dele e diga de paz, irmão. Vai ficar tudo o quê? Vai ficar. Quando aquele homem viu, o samaritano viu um homem caído, ele se agachou e ele disse para ele, eu tenho a paz que você precisa. Ele pegou o azeite dele e começou a derramar nas feridas do homem, porque ele tinha paz para ele, mas ele tinha paz para quem estava caído. Se o Espírito que você possui não é possível ser compartilhado, ele não presta nem para você.
Se a unção que você carrega, ela não é para ajudar os outros, então nem para você ela prestará. Entenda isso. Quando Deus nos enche, Davi disse assim: o meu cálice transporta. Vai ter para mim, vai ter para você. Fala, meu irmão, assim, você vai sair daqui nessa noite em paz. Pega na mão de dois irmãos e diga para ele: você vai sair daqui nessa noite em paz. Aleluia. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amor, alegria, paz. Terceiro, quarto, paciência. Depois da NVI. Põe para mim na série. Tá? Então vamos lá, diga comigo assim: amor, alegria, paz. E longanimidade. Porque longa é o quê? Inimidade. O que é isso, pastor? É a virtude para suportar com firmeza as contrariedades. É a paciência. É a virtude para suportar com o que, gente? Com firmeza. Fala com as mãos, com firmeza. O que? As contrariedades. Ou seja, você vai ser vai ter paciência. Fala com as mãos assim: paciência, irmão. Fala com as mãos pesadas assim: tenha paciência comigo. Eu ainda não estou pronto. Quem crê nisso, diga amém. A gente precisa de uma coisa. Esse mundo de hoje precisa disso. Precisa de quê, Brian? Paciência. O mundo de hoje, ele não tem virtude para suportar as coisas. Você contraria um outro, a casaca virou no giraia, e aí acabou. Fala com esse irmão: Deus vai te dar paciência. Benignidade. A benignidade, ela reflete não só a bondade, mas ela reflete aqui caráter. Ela reflete o quê? Quem tem o Espírito Santo tem caráter. Diga para esse irmão que está assim: quem tem o Espírito Santo tem uma coisa, tem o quê? Irmãos, ninguém pode mudar o seu caráter a não ser você mesmo. Pastor, mas as pessoas falam tanto de mim, e o que isso muda na sua vida? Não, a não ser que você dê crédito às palavras delas. Então entenda uma coisa: caráter, ele não é vendido. Caráter você não compra ele. Ou você tem, ou você o quê? E você pode se apresentar como uma pessoa de caráter para os homens, mas diante de Deus, no mundo espiritual, Deus sabe se você é de fato um homem ou uma mulher de caráter. A benignidade é o caráter aplicado, é o caráter de Cristo dentro de nós. Quando o Espírito Santo vem, ele gera um fruto que é caráter dentro de nós. Benignidade, o próximo é a bondade. Agora a bondade, ela é a prática. Ela é o quê? É literalmente ser bom. Pergunta para o irmão assim: você é bom ou não é, irmão? Fala para o irmão: você é bondoso? Ou você paga o mal na mesma moeda? Não, você é bondoso até pisar no teu pé. É ou não é? Você é bondoso até alguém ficar te devendo. Porque aí o dia que alguém ficar te devendo, você fala assim: ah, sem vergonha, safado. Você é bondoso até o quê? Até o negócio apertar do seu lado. A gente mostra que a gente é bom, irmãos, é no dia a dia. A esposa precisa ser boa para o marido, como o marido precisa ser bom para a esposa. Sabe para quem que a gente é bom? Os de fora. É ou não é? Fala com esse irmão que está assim: aproveita, se for seu marido, se for esposa, você aproveita e fala: a gente é bom. A gente faz a melhor comida para quem? Os de fora. A gente vai chegar uma visita na casa da gente, a gente pega os pratos melhores, os talheres melhores, não é? Aí, irmão, faz mesa para sua casa, para sua família, seja bom. Vira pro irmão, fala: irmão, me leva para um restaurante, seja bom, irmão. Faz um café lá. Quem está entendendo de amém? A bondade é uma prática. Esse samaritano, ele era tão bom, mas tão bom, que nem a Bíblia chama ele de bom, mas nós chamamos ele de bom samaritano. Porque quando ele viu um homem caído, o que ele fez? Ele foi lá, porque ele tinha dentro dele um fruto do Espírito chamado o quê? Bondade. Depois vem a fidelidade ou a fé. A fidelidade e fé é a mesma coisa. Quem tem o Espírito Santo é fiel. Quem tem o Espírito Santo tem fé. São princípios que eu nem preciso falar desse. Agora, esses dois últimos, irmão, fala com o irmão assim: esse nós precisamos de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, até dormir. Que é a mansidão e o
domínio próprio. Fala com eles assim, a mansidão e o quê? E o domínio próprio. É ou não é? Porque enquanto a gente está bem, tudo bem, a gente é manso. Contraria a gente, pra você ver. E você vai descobrir quem que é o irmão que está do seu lado. Fala para esse irmão que está assim, ó, põe fogo. Fala para ele assim, põe fogo. Quer descobrir quem são as pessoas que estão com você? Põe uma situação de quê? De fogo. Acende um fogo lá. Cria uma situação que o quê? Dá alarde. Você vai descobrir quem são as cobras. E você vai descobrir quem são as pessoas mansas e que têm domínio próprio que estarão com você. Levanta uma situação. Fala mais grosso com alguém. Fala mais. Jefinho falou comigo assim, no começo do culto. Pastor, vou começar a pegar mais pesado com os obreiros. Põe fogo, Jefinho. Põe fogo. Você vai descobrir quem é cobra. E você vai descobrir quem é o quê? Quem é o bom obreiro, quem é manso e humilde, quem é como Jesus. Porque você só vai descobrir o domínio próprio é no dia mau. Quem sabe isso na minha vida é essa mulher aqui, ó. Porque quem me vê que fala que eu sou a mansidão em pessoa, é ou não é? Mas quem convive comigo sabe que eu não sou essa mansidão toda, não, irmãos. Quem convive com o pastor, o senhor está falando das suas mazelas, o pastor fica bravo, meu irmão, eu sou gente também, é ou não é? Às vezes a gente xinga, às vezes a gente grita, às vezes, irmãos, uma das coisas que eu mais peço a Deus é domínio próprio, porque eu sei que quando eu fico com raiva, eu xingo até minha sombra, dentro de casa. Eu sei quem eu sou, e eu não sou perfeito não, pastor, o senhor falando disso, não volto mais na igreja, vai. Não volte. Eu não sou perfeito, não. Eu tenho uma coisa, eu falo isso com a Maiara, uma das coisas que eu preciso é disso, domínio próprio. Às vezes na hora da raiva de falar o que eu não deveria falar, e às vezes eu firo, às vezes eu xingo, às vezes eu falo uma palavra, é uma palavra que você não deveria. Aí quando eu caio em si, eu fico assim, meu Deus, olha o que eu falei. Aí eu chego lá, falo assim, amor, desculpa desculpa aí que eu falei uma coisa que eu não devia. Irmão, mas na hora da raiva, se a gente não tiver domínio próprio, é por isso que Deus não dá asa à cobra, irmão. É por isso que Deus não te dá poder, senão você já tinha matado quantas pessoas desse mundo. Moisés ficou 40 anos no deserto, sabe para quê? Para Deus não sair. Para Deus fazer o quê? Para Deus falar assim, vem cá, Moisés. 40 anos. Eu só tenho 35 de vida. Eu preciso muito disso, de domínio próprio. Eu sou até manso, eu ainda sou. Mas às vezes quando eu me pego numa situação, eu preciso disso, de um domínio próprio na minha vida. Quem não precisa? Todos nós precisamos. Quando o Espírito Santo vem, ele gera dentro de nós os frutos. E você não vai me conhecer pelos meus dons. Chegar aqui no altar e pregar é lindo, é ou não é? Mas isso não mostra quem eu sou. Os fariseus também pregavam. Os fariseus também oravam. Os fariseus também se vestiam bem. Eles eram lindos. Mas por dentro Jesus diz, são como sepulcros caiados. Por quê? Porque falta neles frutos. Deus vai te encher de frutos nessa noite. Pega na mão do irmão e fala para o irmão, Deus vai colocar o fruto na sua vida. Dos 9 aí, qual que mais te falta? Pergunta para o irmão que está falando assim, qual que mais te falta aí? Não precisa responder não. Qual que é o fruto que mais te falta? O sacerdote não tinha fruto nenhum. O levita não tinha fruto nenhum. Mas o samaritano tinha. Além de ter azeite, ele tinha a segunda coisa, que era Cristo. Ele tinha o que o sacerdote não tinha. Ele tinha o que o levita não tinha, porque ele tinha azeite, mas ele tinha vinho. E o que o vinho faz? O que o sangue de Jesus faz na nossa vida? Número 1, ele nos perdoa. Diga assim, ele nos perdoa. Segundo, ele nos recomeça. E terceiro, fala com esse irmão que está do lado assim, ele nos cura. Quando ele viu o homem caído no chão, o que ele fez? Ele se agachou. Ele pegou os frutos do Espírito, ele pegou azeite, deitou nas feridas. Mas ele não só pegou azeite, ele tinha Jesus para dar para aquele homem. Ele diz assim, o Cristo que eu tenho não é só para mim, é para você. Receba agora perdão pelos seus pecados. Receba agora recomeço de vida. E receba agora a cura para tudo aquilo que o inimigo fez com você.
tinha Cristo. Ele tinha quem? Ele tinha o Espírito, mas ele tinha Cristo também dentro dele. Você precisa de Jesus. Diga para esse irmão que está dado, você precisa de Jesus. Porque Jesus nos faz recomeçar. Jesus nos perdoa. Jesus nos dá segundas chances. Ele é o Deus de segundas chances. Lembra de Caim? Quando Caim foi lá e ofereceu o que não prestava, Deus falou: volta lá, Caim. Volta lá e recomeça, faz de novo. Só que Caim não quis. Deus é um Deus que nos dá sempre uma segunda oportunidade. O sangue de Jesus vai ser derramado sobre você. Ele vai te perdoar. Ele vai recomeçar a sua vida. E Ele vai curar suas feridas no nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Amém. E a terceira coisa que aquele homem tinha era um coração generoso. Diga assim comigo, generoso. Porque ele vai gastar com alguém que ele nem conhece. Ele põe o homem na cavalgadura, leva o homem para um hotel, uma estalagem, fala para o proprietário assim: cuida dele. E o que você está aqui, 2 dinheiros, aqui representa 2 dias de salário, 2 dias de trabalho. E ele diz: se você gastar mais alguma coisa, amanhã, quando eu voltar por esse caminho, eu te pago. Eu o quê? Irmãos, Deus tem prazer em multiplicar aquilo que você tem prazer em compartilhar. Vira para o irmão que está ao seu lado e diga para ele assim: Deus tem prazer em multiplicar aquilo que você tem prazer em compartilhar. Só que tem gente que ele é tão oi grande, fala que eu considero, deixa de ser oi grande, irmãos. Uma das coisas que Deus ele preza na igreja é uma coisa chamada de quê? De generosidade. Sabe qual é o problema das pessoas hoje? É que elas querem para elas, Jéssica. Quanto mais tem, elas mais querem. Irmãos, o que eu tenho não é para mim, eu só administro aquilo que Deus me deu. O meu carro não é meu. Às vezes os irmãos falam assim: tem que levar alguém. Eu falo: pega e dá para o homem, deixa ele ter carro, ele sabe dirigir, leva. Por quê? Porque o meu carro não é meu, a minha vida não é minha. Tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. E uma das coisas que eu não sou é o quê? É apegado. Eu ganhei um presente agora de aniversário, e aí veio sem etiqueta, sem nada. Eu peguei e falei com ela, hoje mandei uma mensagem para ele: toma, aqui ó, vou te dar para você que não serve, não sei de quê. Não sei, mas vou te dar. Ele manda que eu vi, pastor. É assim, uma das coisas que eu não sou apegado. Irmão, se você chegar e falar assim: pastor, um termo bonito, eu capaz de eu tirar e falar: toma, né? Irmãos, isso é generosidade. Eu não prego por dinheiro, eu não prego. Eu falo que nós queremos sim. Eu comprei agora 4 ventiladores, vamos pôr ventiladores na igreja. Eu já comprei 4, vou comprar mais 4 agora no próximo mês. Nós compramos mais 12 cadeiras dessa pretinha para a igreja. Nós estamos cuidando da obra de Deus. Enquanto eu tiver vida e recurso, eu vou cuidar. Mas dizer que eu quero construir um palácio ou outra coisa, para quê? A gente quer cuidar das pessoas. Quando a gente puder fazer um lugar digno, a gente vai fazer. Mas para que eu ficar levantando luxo para mostrar que eu tenho uma igreja de luxo? Não, eu quero ter pessoas de luxo, pessoas que estão bem, pessoas cuidadas, saradas. Nós vimos para cá, há 2 meses atrás, eu falei, camarada, eu estourei todos os meus cartões. O Mateus fala assim: eu nem vou te falar o que precisa, porque eu falo, o senhor compra. Eu literalmente, uma das coisas que eu não tenho é apego às coisas. Eu não tenho apego. Eu não sou desse tipo de pessoa. Eu fui viajar agora, 5 dias, eu fui viajar, tirei 5 dias de folga agora. Não é pecado não, fala como pode viajar, tá? Eu tirei 5 dias, fui para Caldas Novas, falei com a Mayara, vamos viajar. A Mayara conseguiu 5 dias de férias, falei: vamos. Então como é que nós vamos? Vamos de carro, então vamos. Aluguei um hotel lá, reservei tudo, aí falei: vamos levar para sua mãe? Vamos. Chama, então paguei tudo para minha sogra. Na última viagem que eu fiz, paguei tudo para minha mãe. Uma das coisas, se eu pudesse levar mais gente, quase que eu levava você junto comigo, irmão. Quarta-feira vai dando uma agonia de noite. A Mayara tá assim, olha lá, ele já está sentado no celular, porque eu estou lá mandando mensagem assim: pastora, como é que tá a igreja, como é que tá o culto, como é que tá isso, como é que tá aquilo. Acabou o culto, a Marquinhos mandou mensagem depois, falou assim: culto abençoado, tivemos aqui quarta-feira, Deus abençoe pastor Jefim. E eu fico assim, porque eu estou viajando, eu falei com ela, eu fazer que eu estou desviado. Eu não estou, acho uma igreja aí, vai uma igreja aí, acho uma igreja aí, porque a gente está tão acostumado a cuidar, a estar presente. Irmãos, o que eu tenho, minha casa não é minha. Se eu pudesse, o Renato falou isso, o Renato falou assim: você tem um coração muito grande, pastor, você quer trazer todo mundo para a sua casa. E eu sou assim mesmo, eu não
sou mesquinho para essas coisas, irmãos. Deus tem prazer em multiplicar. O meu carro não é meu. Meu carro é do reino de Deus. Eu para trabalhar no reino de Deus, para a casa de Deus. Eu me lembro, eu falei assim hoje de manhã, eu falei sobre isso. O Sr. Geraldo, quem lembra do Sr. Geraldo? O Sr. Geraldo Cipriano, que faleceu o ano passado. Foi esse ano? Foi esse ano, né? Eu todos os dias, toda quarta-feira de manhã que eu estava lá na igreja, eu buscava ele de manhã. Aí ele dizia assim para mim assim, não, eu vi que ele tinha sumido, porque quem levava ele era um irmão. Aí eu vi que ele tinha sumido, achei o contato, fui lá atrás dele, Dona Margarida me levou lá, eu cheguei lá na casa dele e falei, meu Deus, eu tenho que cuidar desse homem. E aí a gente foi ajudar ele. Toda quarta-feira eu falava para ele, eu vou te buscar ele. Não, eu vou sujar o seu carro. Aí eu brincava com ele, que sujar carro? Meu carro está indo para isso mesmo. Tinha prazer em buscar ele, toda quarta-feira eu levar ele, saber se ele precisava de roupa, a Vera ajudava, a Dona Margarida. A gente queria ajudar, porque a gente tem que ter uma coisa dentro da gente, a generosidade. Aprenda isso, irmãos. Quanto mais você é generoso, mais Deus vai multiplicar na sua vida. Vira para o irmão e fala assim, quanto mais você é generoso, mais Deus vai te dar recursos. Deus vai multiplicar na sua casa, na sua família. Por quê? Por causa das pessoas, porque você cuida de pessoas, você ajuda pessoas. Quem está entendendo? Hoje mesmo, agora de tarde, antes de vir para o culto, um irmão postou, um amigo meu postou, pastor, foi roubado no Belo Horizonte. Nem contei isso para a Maia. Eu falei com ele assim, se eu contar para vocês, ele é ex-namorado da Maia. Ele é... Você vê como eu sou, Aí eu mandei, ele mandou, falou assim, fui roubado em Belo Horizonte. Aí eu, lógico que contar para ela, né? Aí eu fui roubado em Belo Horizonte. Eu falei para ele assim, me manda seu Pix aí. Mandei para ele uma oferta, ele falou, não, estou fazendo uma rifa, vou colocar seu nome na rifa. Eu falei, quer colocar meu nome em? Nada, eu só quero ajudar. Eu só quero semear. Irmãos, porque quanto mais a gente tem para oferecer, eu sei que Deus tem me abençoado, não é para mim. E eu sei que Deus vai acrescentar cada dia mais. Vamos chamar de ladrão, de pastor, que vive de dízimo, de oferta. Pode chamar, eu trabalho para isso, eu vivo, fico dias viajando, às vezes lutando para ter o meu sustento, para cuidar da minha casa, da minha família. Eu sei o que é não ter, eu sei o que é o quê? Eu estava lembrando um dia, vou falar da Marli. Um dia eu fui lá na Marli, eu cheguei em Lafayette em 2022, e eu fui lá na Marli, que a Marli fazia um negócio no cabelo, de colorir o cabelo, e aí os cabelos aqui já estão faltando, né? Aí eu fui lá, quando a Marli me deu o preço, eu falei assim, olha, meu irmão, não tinha condição de nada. Eu saí de lá e falei, camarada, você tá doido? Tem como pagar aqui? Não tinha mesmo. Aí um dia a Marli me ligou e falou, pastor, você vai fazer um negócio? Não, você vai fazer porque eu vou dar para o senhor. Eu falei, eu vou. E ela me abençoou mesmo, irmãos, com todas as sessões de micropigmentação. Fez toda a micropigmentação e me abençoou. Eu falei, agora eu não tinha condição. Hoje eu tenho. Ontem nós sorteamos aqui, a Ana ganhou, né? Ontem nós sorteamos aqui na igreja uma micropigmentação. Eu falei, camarada, a Mayara falou assim, você dá uma micropigmentação para a igreja? Eu falei, lógico, vai lá, olha, camarada, o preço que a gente paga e a gente vai abençoar a casa de Deus. Mas eu não tinha condição disso há 2, 3 anos atrás e Deus tem me abençoado. Hoje, para a glória de Deus, eu tenho para isso. Não estou falando que eu sou rico, não, irmãos. Não estou falando que eu sou esbanjador de dinheiro, não. Mas uma das coisas que eu tenho com coração é doador. Eu cheguei, a Mayara me deu um violão de aniversário. Eu ganhei um violão. Ela falou, o que você quer de aniversário? Me fala aí. E aí eu ganhei tanta roupa da igreja que eu falei, gente do céu, meu guarda-roupa foi renovado mesmo. Louvado seja Deus. Perfume, eu tenho perfume, acho que para esse ano que vem. Aí eu falei com a Mayara assim, me dá um violão? Aí ela falou assim, um violão? Eu falei, porque o meu tá com Wesley. Aí eu falei, tá com Wesley, dá um violão. Aí ela, escolhe o violão então. Você quer igual da igreja? Eu falei, não, porque lá a gente comprou mais caro, eu vou arrumar mais barato pra você comprar. E aí ela me deu um violão. Aí eu cheguei hoje de manhã, cheguei ontem no grupo de Wesley. Falei, Wesley, é um violão, agora esse é seu, fica com o seu, fica com lá na sua casa, agora é seu de presente, fica pra você, leva ele para arrumar se precisar. Porque a gente está ali para isso mesmo, irmãos. A gente tem que ser generoso. Dai e ser usadável. Diga para os irmãos assim, dai e ser usadável. Fala para os irmãos assim, ó, paga um almoço para mim, pelo amor de Deus. Fala para os irmãos, que dia que eu vou lá almoçar na sua casa? Que dia que eu vou lá tomar um café com sua pizza? Vai, meu irmão, que dia que nós vamos comer um hambúrguer? O Richard, esse menino ali tudo é comida, irmãos. O Richard falou comigo, pastor, vem orar na minha casa. Eu falei para ele assim, ó, estou chegando de viagem sábado, não dá para mim hoje não. Aí ele falou, não, vem de noite, eu peço uma pizza. Eu falei,
aconteceu? Estão estragando o pessoal do louvor. Eles vêm do louvor, traz coxinha, salgado. Fiz uma comunhão lá em casa, chegou eles com açaí. Eu falei, olha, está estragando todo mundo. A gente tem que aprender. Aprenda a generosidade. Estou falando que você não tem que dar além daquilo que você pode, não. Mas dentro daquilo que você pode, faça. Seja o quê? Posso orar por você nessa noite? Aquele homem tinha 3 coisas. Ele tinha os frutos do Espírito. Ele tinha Jesus. Ele tinha generosidade. Deixa eu orar por você, senão eu termino. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Eu não sei como você chegou aqui, mas de uma coisa